Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Mindcast. O podcast é onde você vai ter informações sobre saúde mental, saúde física, hábitos saudáveis e também dicas para psicólogos recém-formados e aqueles que já estão atuando na área. Antes de começar o nosso segundo episódio, eu gostaria de pedir para você enviar esse vídeo para as pessoas que você gosta, ou até mesmo amigos, familiares, porque são informações extremamente importantes que vamos falar aqui. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas. O segundo ponto é para você curtir esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele integra para mais pessoas. Terceiro ponto é para você ativar o sininho de notificação. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda vez que você faz isso, você recebe em primeira mão os vídeos aqui do nosso canal. Antes de começar aqui com o nosso convidado, eu gostaria também de falar um pouquinho do nosso patrocinador, que é a Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino. Então, se você busca atendimento psicológico de qualidade baseado em ciência, a Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino é o lugar certo para você. Então, para você saber mais informações, clique no link que estará na descrição desse vídeo. E para você que é empresário, empreendedor ou até mesmo autônomo, que vende algum serviço, acesso ou produto, saiba que você pode estar linkando a sua marca a esse podcast. Vai ter um link aqui também na descrição para você saber mais informações como se associar a sua marca a este podcast. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso episódio. Bom, hoje eu tô aqui com Felipe Gomes. Tô até um pouco mais emocionado e nervoso do que no outro, porque Felipe é um psicólogo jurídico forense com muita competência, mais de 13 anos de profissão. Conheci o Felipe em 2019, fazendo um curso de assistente técnico na época, presencialmente. E o Felipe tá aqui hoje representa muito para mim, tá? Então eu queria já que você soubesse que a minha jornada de crescimento tem muito a ver com as portas que você abriu para mim. Então eu queria que você ficasse à vontade para se apresentar pro pessoal aí, falar um pouquinho das suas credenciais iniciais, quem é você, que momento que você tá hoje da sua carreira. E aí a gente vai batendo esse bate-bola aqui com as pessoas. Beleza? Tá bom, Gustavo. Obrigado a todos que estão assistindo, inclusive pelo convite, né? Que também fico muito honrado de estar aqui. E realmente o Gustavo eu conheço, que já participou de cursos, já buscou a capacitação em psicologia forense. E muito me honra seu convite de estar nesse momento aqui agora, né? Hoje na sua trajetória, já aí como um profissional que eu conheço também você de longa data, e fico feliz pela iniciativa, pelo seu trabalho, parabéns pelo podcast. Já há algum tempo essa busca que você tem de trazer as informações de saúde mental, o seu trabalho, né? E hoje a gente vê justamente o seu trabalho, a expressão dele, que é um trabalho de qualidade, né? Do qual você busca uma abordagem científica, moderna, tanto na questão de saúde mental de tratamento e na questão também, né, da aplicação da psicologia em outros contextos, também na área jurídica, que inclusive já queria destacar, né, do qual desde que iniciamos aqui a nossa amizade, digamos assim, nossa relação professor e aluno, e depois você entrando no mercado de trabalho, também da sua participação na nossa consultoria aqui, como auxiliar de perícia, já tendo oportunidade de participar em casos comigo, né, de justamente fazer essa parceria e nos auxiliar no trabalho. Bom, então, dito isso, para os participantes aqui, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Felipe Demartino Pousada Gomes, eu sou psicólogo, minha formação foi na PUC de Campinas, do qual eu sou formado em psicologia, e depois também fiz mestrado na USP de Ribeirão Preto, na área de saúde mental. Mas a minha carreira, né, como psicólogo, ela começa na área clínica e também já parti para a área forense, justamente porque tive a oportunidade de conhecer um pouco da matéria, de visualizar essa possibilidade, de me capacitar também dentro dessa área. E aí, como, né, toda carreira
carreira, é uma trajetória do qual eu também iniciei e comecei o meu caminho na psicologia jurídica trabalhando como perito e principalmente como assistente técnico, né, do qual é hoje a minha principal atividade, né? Então hoje eu tenho uma consultoria aí há mais de 13 anos. Essa consultoria, nós realizamos os serviços de assistências técnicas, né, consultorias, laudos e pareceres. Então, trabalhamos em parceria com advogados e seus clientes, produzindo trabalhos particulares para situações judiciais. Estamos com uma proposta de expansão, cada ano expandindo mais. Já então esse tempo todo, participando de casos importantes, tendo a oportunidade inclusive de participar de alguns casos midiáticos, casos também importantes, né, que já tivemos oportunidades, e trabalhando cada vez mais. Então essa é a parte do meu trabalho, e na área educacional também com cursos de capacitação para psicólogos e cursos de capacitação para advogados. Muito bom, muito boa introdução aí. Eu acho que a gente poderia levar esse papo um pouquinho pro papel, então, talvez, do assistente técnico, né? Porque você tem feito muitos trabalhos na área interface com o direito aí, mas explica para quem está em casa, para quem é advogado, a importância, né, de ter o assistente técnico trabalhando em conjunto com o advogado e seus constituintes aí. O que você fala para os advogados em relação à importância de ter esse profissional? Olha, eu acho que a primeira coisa chega a ser até uma função pedagógica, eu diria assim, né? Que é a do qual eu repasso, inclusive, para os meus alunos, no sentido de buscar abrir o mercado de trabalho, né? Eu acho que a primeira coisa é levar essa informação sobre o que é o assistente técnico, né? E a importância do seu trabalho. Hoje em dia, eu vejo uma aceitação maior e uma demanda crescente no mercado de trabalho, né? Então, muitas vezes, diferente de há 12 anos atrás, quando o advogado ainda não conhecia muito do papel, do trabalho do assistente técnico. Embora é muito importante que o advogado também saiba, né, um pouco se relacionar com as figuras do judiciário, peritos, assistentes técnicos, o que esperar. Mas o assistente técnico, ele vai ser um profissional da defesa, e no nosso caso, da psicologia forense, né, que ele vai atuar como um perito particular em benefício ali do seu cliente. Então, a atuação dele, ela é em benefício do cliente para compor uma defesa técnica. Então, o que isso significa? Significa que em um processo judicial, e aí seja ele um processo civil, um processo de família, né, um processo criminal, né, onde vão se discutir, por exemplo, questões de interdição na vida civil, questões ali de testamento, de anulação, enfim, de casamento, questões de família, de alienação parental, de disputa de guarda, de violência doméstica, questões criminais que dizem respeito à responsabilização de um acusado diante da sua conduta criminal, inimputabilidade, incidente de sanidade mental. Então, questões como essa, é muito importante que ali o cliente do advogado, ele tendo um assistente técnico, esse profissional justamente vai poder fazer a defesa técnica. Então ele vai poder produzir pareceres, avaliações, ele vai poder acompanhar o trabalho de perícias que vão ser feitas no judiciário, né, no sentido de participar dessa perícia. Para quem não sabe, muitas vezes explicando também, a perícia vai ser uma produção de prova que vai ser feito dentro do processo judicial. Então ela pode ser uma perícia na vara de família para verificar um incidente de alienação parental, por exemplo, ou uma perícia para verificar a sanidade mental de alguém, e aí é onde o assistente técnico também vai poder fazer um papel de acompanhar a produção dessa perícia.
né? Então é um papel também muito importante, porque ele vai poder fazer questões técnicas ali para o perito responder as quesitações, ele vai saber o que perguntar, ele vai saber formular quesitos estratégicos para auxiliar a defesa, né? Porque essas respostas vão dar uma munição para a defesa poder se manifestar pelos seus pleitos ali, ele vai poder fazer pareceres sobre o trabalho do perito. Então, o trabalho de um assistente técnico, a importância dele além de poder subsidiar a defesa, né, eu diria muitas vezes assim, ele vai ser o profissional que pode também mudar o rumo de um processo judicial, né, porque ele detém um conhecimento técnico sobre uma matéria específica e no nosso caso aqui a psicologia. Então tudo que envolve saúde mental, comportamento, motivação vão ser temas da psicologia. Perfeito, muito boa a sua resposta, a sua explanação. Mas conta um pouquinho, se você puder, né, quais são os trabalhos que você faz ou que você já atuou, que você conseguiu obter o êxito e que você acredita que sem a presença do assistente técnico isso não seria possível, porque, por exemplo, o juiz pode ter dado peso 2 por conta de levantação de quesito, análise de depoimento especial, que não necessariamente estariam ali se o advogado não tivesse contratado o trabalho do assistente técnico. Acontece isso? Boa pergunta. Acho que na verdade você quer me perguntar o porquê, como nós podemos mudar o rumo de um processo também. Perfeito. Em outras palavras, né? E o exemplo de algum caso que tenha mudado. De fato, né, por exemplo, isso pode realmente mudar o rumo, principalmente em casos onde nós temos que apresentar uma contraprova, né? Então, por exemplo, diversos casos que lidam com depoimentos de acusados, né? Ali, por exemplo, casos que também vão ser utilizados como uma prova para condenar, por exemplo, analisar um depoimento, ela pode ser fundamental para mostrar que aquele depoimento não tem credibilidade, por exemplo, né? Então vou citar esse caso, que foi até um caso que nós atuamos, inclusive, aquele em parceria, Sim. Né? Então, e se trata de um caso ali onde um cliente estava sendo investigado por homicídio, porém havia dúvidas sobre as situações ali que aconteceram e a participação de cada um dos acusados naquele crime. E o que nós tínhamos de prova contrária a ele era um depoimento, né, de um dos participantes que jogava a culpa em cima dele, algo que inclusive é muito comum numa situação jurídica, né? Numa situação criminal. Muitas vezes os clientes, eles ali envolvidos com um crime, eles querem jogar a culpa em um terceiro para se livrar da responsabilidade. Então nós fizemos um trabalho técnico justamente ali naquela ocasião para analisar esse depoimento dele do ponto de vista técnico, né? Se tinha credibilidade, justamente ali essas questões psicológicas também que poderiam estar por trás da motivação daquele depoimento. E ali nós constatamos que ali, obviamente, né, o que estava por trás do depoimento era ele atribuir a culpa a uma outra pessoa para ele escapar do crime que ele mesmo que tinha cometido, né? Então, na nossa análise, pôde também ser mais um elemento de prova que ajudou o advogado ali nessas argumentações e a derrubar aquela acusação. Perfeito. Então, do ponto de vista do trabalho do assistente técnico, os caminhos eles podem ser mudados através dessa produção de prova independente. Exatamente, porque ali ele pode, no processo, apresentar provas que vão aumentar a qualidade ali probatória do processo, justamente vão avaliar a credibilidade, coisas que muitas vezes vão passar desapercebidas, né? Então, assim, respondendo sua pergunta também, né, da importância do assistente ou como que ele pode mudar o rumo do processo, é que eu costumo dizer, o assistente técnico é como se ele fosse um braço
braço clínico da defesa. Justamente ele vai ter um olhar clínico que ele vai conseguir fazer a relação ali com o contexto forense de causalidade, né, e poder ali justamente explicar as situações que vão fazer com que muitas vezes podem ser situações que iam passar desapercebidas. Perfeito. E existe um momento certo para acionar o trabalho do assistente técnico ou em qualquer momento do processo, o advogado junto com o seu cliente, ele pode ter acesso a esse trabalho? Como que funciona essa parte? Olha, a qualquer momento ele pode ter acesso a esse trabalho, né? Tudo vai depender um pouco também de uma coisa que nós fazemos que chama análise de viabilidade. Então, muitas vezes, nós vamos poder identificar também no processo o que pode ser proposto para beneficiar, que tipo de prova pode ser produzida. Mas, basicamente falando, né, essas provas podem ser feitas a qualquer momento, podem ser constituídas até mesmo antes da própria defesa, quando não tem um processo, para fundamentar algum pedido na justiça. Sim. Pode ser utilizada depois de produções de provas já feitas para analisar o que foi feito. Pode ser utilizada como provas novas também. Então, ele basicamente a qualquer momento. E quanto antes, melhor. Tá. Então não existe um momento específico, ele pode entrar em qualquer momento do processo, ou até mesmo antes para fazer a produção de prova antecipada? Ele pode, mas geralmente o que vai determinar a melhor estratégia é essa análise de viabilidade, né? Justamente que vai fazer ali uma avaliação dos riscos, dos benefícios, justamente do momento processual, o que pode ser feito e proposto, né? Porém, nós sempre encontramos ali diante da demanda algo que nós podemos contribuir com pareceres, com, né, o que é um parecer no nosso caso, como nós costumamos oferecer. É um documento fundamentado que contém ali uma opinião especializada sobre temas da psicologia forense, por exemplo, que vão ter implicação naquele caso. E sem um especialista da matéria, aquilo não seria visto. Perfeito. E além desse que você está falando aí, de poder fazer esse trabalho de viabilidade, existe demandas que são muito comuns dentro do trabalho que você faz, por exemplo, depoimento especial, estupro de vulnerável, análise de personalidade, de perfil de personalidade. O que você percebe que é meio que uma recorrência dentro dos processos? Assim, é sempre o depoimento, é sempre um perfil de personalidade, ou isso não tem muita ligação, assim, porque os casos são complexos? Existe, né? Geralmente, nós vamos lidar com temas forenses. Então, temas que têm a competência ali psicojurídica de saúde mental e questões forenses vão ser temas ali recorrentes. Então, assim, você mesmo na pergunta já veio a resposta, né? Isso porque você está bem familiarizado também, está demonstrando conhecimento, né? Mas, assim, vão ser temas geralmente que vamos lidar ali no nosso dia a dia, né? O que nós fazemos no dia a dia? Olha, fazemos ação que vamos ajudar ali em processos da vida civil, por exemplo, de interdição por questões de saúde mental, de comportamento compulsivo, de problemas dessa ordem para lidar com bens, com administrar patrimônios. Então são questões da vida civil. Questões da vara de família, geralmente trabalhamos com essas questões de alienação parental, com a questão de avaliação do perfil de parentalidade de cada um dos genitores. Então nós vamos avaliar ali as competências parentais para poder discutir essas questões de guarda, de melhor interesse da criança. As questões criminais, que é onde também temos muita demanda,
e aonde se concentra a maior parte da nossa demanda, também na consultoria, nós vamos lidar com casos que envolvem perícias judiciais, que envolvem o depoimento especial. Essa é uma matéria também que exige uma especialidade e muito importante ter um assistente técnico, mas também vamos lidar com questões que envolvem depoimentos e análises de depoimentos na fase criminal, questões ligadas ali à orientação sobre as testemunhas, né, quesitos para serem feitos para explorar os depoimentos e os testemunhos ali. Vamos lidar também, nós temos uma demanda muito alta e ela é um pouco mais recente, de questões ligadas a pessoas que estão no sistema prisional, inclusive cumprindo a execução da pena. Então nós temos ali uma avaliação justamente que vai fundamentar um pedido de prisão humanitária, muitas vezes quando esse apenado tem questões de saúde mental e essas questões fundamentam um pedido para que ele cumpra ou ele mude de regime, né? Então ele passe a ter um regime ambulatorial, recebe determinado tratamento, dependendo da sua condição psicológica, do seu adoecimento psicológico, né, de necessidades que ele possam ter. Então esse é um tema também muito recorrente que nós fazemos, né, dentro ali para poder fundamentar pedidos como esse. Tá, perfeito. Então você está dizendo que o apenado ele pode ter a sua sentença revertida por conta de uma avaliação psicológica que muda o regime em que ele está cumprindo a pena, é isso? Isso, não é bem uma sentença revertida, né? Mas seria uma mudança de regime do qual ele vai cumprir a pena, né? Então, isso é na fase de execução criminal. O que significa isso? Significa quando ele já está cumprindo a pena no sistema prisional. Muitas vezes, né, também precisa ser avaliado, e isso já está lá no Código de Processo Penal, é algo antigo, né? Que precisa avaliar se quando ele possui algumas enfermidades psicológicas, mentais ou de outras naturezas, e se o presídio ele não tem as condições de oferecer os tratamentos adequados, ele precisa ser mudado de instituição. Antigamente, essas pessoas iam para o manicômio judiciário, e muitas vezes até o medo do pleito dos advogados era um pouco, olha, fica em dúvida se coloca a pessoa no manicômio judiciário, se não se coloca. Isso antigamente, embora isso veio mudando com o que nós chamamos de reforma psiquiátrica, né? Ou seja, a reforma psiquiátrica também foi mudando o modo de tratamento manicomial, né? Mudando esse modelo das pessoas não ficarem mais também dentro do manicômio a vida toda, recebendo tratamento. Isso foi se modificando. Porém, o mais interessante é que isso também chega no sistema prisional. E aí, a partir, inclusive, de uma resolução que é super recente, de 2023, que é a resolução do CNJ, ela vai instituir justamente as políticas antimanicomiais no sistema penal. Então, ela aumenta o rol justamente de problemas psicológicos que uma pessoa possa ter para ser considerada ali alguém que tem problemas de saúde mental. E aí, justamente, ela também vai ser contra a questão de manicomio, né, de hospitalização daquela pessoa internada. Então ela vai propor um modelo de tratamento em CAPS, um modelo ambulatorial, um modelo que atenda também a questão de saúde mental dela. Então, respondendo a sua pergunta, sim, basicamente é possível essas pessoas que estão no sistema penal também serem avaliadas desse ponto de vista para verificar se há dúvidas, pelo menos razoável, ou justamente se elas ali não estão sendo atendidas nessa condição e propor, não é reverter a sentença, né, mas Perfeito. É propor uma mudança ali no regime. Mudança de regime. Que pode ser ambulatorial, né, que pode ser ali de estar ali dentro do cárcere em outra situação. Tá, perfeito. Domiciliar, enfim. Tá, entendi.
Muito bom aí a sua explicação sobre esse assunto. Agora linkando um pouquinho isso com o advogado, assim, né, porque às vezes o advogado tá assistindo, ele não tem noção que ou não é que ele não tem noção, mas talvez ele não sabe a força que esse trabalho tem para ajudá-lo e auxiliá-lo, assim, né. Como que você, eh, orienta esse profissional, assim? Porque você atende muitos advogados, você tem muitos parceiros, na consultoria eu vejo o quanto, você está crescendo e os trabalhos estão aumentando, mas como ajudar esse advogado a já usar essas armas desde o início? Uhum. Porque eu acredito que tem muitos advogados que estão assistindo e que vão te assistir falando, que talvez eles estão bem no começo de, não sei, assim, será que eu uso, será que eu não uso, será que vai ajudar, será que o cliente, né, não vai achar que é caro ou que não vale a pena? Como que você faz para ajudar esse advogado a convencer o cliente ou até mesmo levar esse trabalho, como sendo fundamental ali na hora de ajudar ele a obter o êxito? Uhum. Essa é uma ótima pergunta, né? E como eu coloquei também no começo, eu vejo como uma pedagogização também do advogado nesse sentido. Eu acho que cabe a nós também, profissionais, um pouco a nossa responsabilidade, ser capaz de transmitir para o advogado justamente a importância, né? E como vai ser feito o trabalho, para o advogado ter um entendimento maior e se sentir seguro. Então, em partes, eu acho que isso é um pouco o dever dos peritos nesse sentido de aumentar o espaço na sociedade, né, do nosso trabalho cada vez mais. Por outro lado, tem muitos advogados também que reconhecem, e tem muitos advogados, inclusive, que só trabalham com peritos ali do lado para demandas que envolvem a natureza, né, de temas psicológicos e outras perícias. Inclusive, os advogados ali mais experientes e que têm mais resultados, geralmente trabalham, né, costumam trabalhar com o perito, ele tem esse conhecimento. Mas essa questão, realmente é essa questão de pedagogizar, de mostrar a importância, de fazer uma questão educativa com os advogados, né, para romper as objeções, as barreiras, né, mostrar como ele depende ali de um trabalho, de um conhecimento, quando é um conhecimento que ele não tem. E a orientação é algo bem simples, é quando o advogado já sentiu ali a dúvida, a necessidade, ele sempre indicar para o seu cliente, né, para que ele procure um profissional, um assistente técnico também que vá poder fazer justamente esse trabalho para ele, né, de perícia, de avaliação psicológica, de pareceres psicológicos, de avaliar testemunhos e depoimentos. Tá. Eu tenho algumas perguntas específicas, eu gostaria Opa! de fazer elas, se você me permite. Claro, Eu estou aqui para responder da melhor forma possível. Essa é a minha obrigação aqui hoje. Espero estar conseguindo responder sim, não, aqui. tá super esclarecedor. É que eu tenho umas mais direcionadas e eu acredito que seria importante fazê-las para você. Eu só preciso encontrá-las aqui. Claro, e espero aí estar respondendo que o público esteja também Sim, gostando, entendendo. tá, ó, vamos lá, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. E já deixo aqui também qualquer pergunta futura, estamos à disposição para responder. Só Boa. passar para o Gustavo aqui. Boa, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Na prática, como o parecer do assistente técnico pode mudar? A gente já falou dessa. Qual a diferença entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico? Legal, essa é uma ótima pergunta. É que na verdade é o seguinte, o laudo pericial, ele chama pericial porque ele é feito por o perito do juiz. Então, na verdade, é laudo pericial judicial. Então, é o perito que é nomeado pelo juiz e ele faz o laudo. O laudo do perito particular, ele também é um laudo, também é um ato pericial, porém se convencionou chamar o documento do perito oficial de laudo e o documento do perito particular de parecer. Tecnicamente, essa seria uma explicação. Perfeito, muito, muito bom, muito boa explicação, Felipe. Deixa eu ver aqui, ó. Quais os erros mais comuns
que os advogados cometem por não conhecerem bem o papel do assistente técnico? Erros comuns são principalmente ele ir para as perícias sem o assistente, sem saber das possibilidades de avaliação, ter desconhecimento da matéria psicológica para poder impugnar um laudo, para poder fazer perguntas estratégicas e extrair o melhor do perito, deixar de apresentar provas psicológicas do perfil do seu cliente que poderiam ser determinantes para mostrar que ele não corresponde com o perfil da acusação, deixar de apresentar uma apreciação sobre provas e depoimentos que justamente elevem o padrão de qualidade da prova, né? Ou seja, diminuir as suas chances de êxito. Perfeito. Maior erro é menos êxito. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem uma boa aqui. Em caso de guarda, alienação parental ou violência, como o assistente técnico pode... Deixa eu ver aqui, peraí só um instantinho. Em caso de guarda, alienação parental ou violência, como o assistente técnico pode fortalecer a argumentação jurídica? Então, nesse caso, o assistente técnico ele vai trabalhar para uma das partes, ou para a parte que está acusando ou para a parte que está sendo acusada. Se ele trabalhar para a parte que está acusando, ele vai poder ali com as suas avaliações demonstrar justamente os sintomas, os impactos da violência contra a mulher, da violência contra a criança, da alienação parental, por exemplo. Ele vai poder demonstrar a relação de causalidade, como aqueles atos ali têm uma implicação jurídica, um problema de saúde mental, um efeito, uma sintomatologia, e isso vai ajudar a concretizar e dar peso. E numa defesa, ele também vai poder ali justamente mostrar os elementos que faltam para fundamentar e que muitas vezes pode ser uma acusação ali sem provas, uma acusação ali sem fundamentos. Perfeito, perfeito. Muito boa a sua explanação, Felipe. Como o advogado pode formular quesitos mais inteligentes e estratégicos com a ajuda do psicólogo jurídico? Então, na verdade, se ele tiver o assistente técnico, quem vai formular o quesito é o próprio assistente técnico. Então, é muito inteligente que ele tenha, porque nem o quesito ele vai precisar formular. Nós vamos fazer esse trabalho por ele. Perfeito. Vamos colocar os quesitos na boca dele. Perfeito. Então, o assistente técnico é realmente um facilitador do trabalho do advogado ali na hora de fazer, enfim, as petições e fazer todo o trâmite ali para conseguir obter o êxito com o cliente dele, né? Não só um facilitador, como ele vai ser um braço técnico, um braço clínico, ele vai fazer parte do corpo técnico. Então o advogado vai ter uma parte técnica de um conhecimento que ele não tem, né? Embora os advogados muito cultos e conhecem de muitas matérias, mas ele vai ter no corpo técnico dele alguém que vai fazer questões ali da psicologia específicas para ele, para o processo. Então ele vai fazer quesito, ele vai fazer manifestações de temas que, pela falta de conhecimento ali do tema, eu digo conhecimento não que ele não conheça, né? Mas pela falta dele ser ali um técnico naquela área, ele não está habilitado a fazer. Tá. Então ele é um braço clínico, ele faz parte do corpo técnico, ou seja, ele acaba sendo fundamental ali para a defesa dele. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho prático, no sentido assim, ó. Quais os maiores desafios que você enfrenta quando você está diante de um trabalho como assistente técnico, assim, que você pode dividir aí com a galera? Olha, nosso maior desafio sempre é com a qualidade do trabalho, né? Principalmente como assistente técnico, já que ele vai apresentar uma coisa particular, que é contratada pelo cliente. Então, ele por si só já precisa apresentar um ato pericial, uma prova, algo que convença não só o
ao cliente, mas que convença ali no judiciário, que tenha um valor agregado. Porém, para fazer isso, que esse é o nosso desafio maior, ele vai precisar justamente produzir um trabalho de qualidade, né? Então, assim, o nosso desafio é justamente a pressão de a cada trabalho, e nós sabemos que por trás de cada trabalho tem uma questão ali de uma vida, né? Uma questão que importa para pessoas. Então, a gente tem esse olhar e a gente sabe que na tradução do nosso trabalho, a qualidade justamente vai ser o que vai poder demonstrar o cuidado que a gente tem com aquele trabalho, a preocupação, né? E justamente poder responder sobre pressão, sobre tempos curtos, sobre temas muito complexos, né? E poder ali responder. Então, essa é a dificuldade. Cada caso que nós recebemos, mesmo um profissional que tenha experiência, ele se sente desafiado em cada caso, né? Cada caso é um desafio novo, cada caso é um desfecho que ele não sabe aonde aquilo vai levar, cada caso produz ali pressões, produz um trabalho árduo, produz essas dificuldades, muitas vezes noites ali sem dormir, mas quando se resolve aquele caso também, é um prazer muito grande de concluir um caso. Então nós trabalhamos também para que a cada caso a gente tenha esse prazer de conseguir chegar até o fim de mais um trabalho e de ter entregado um trabalho também de altíssimo nível, de qualidade, cumprindo o nosso dever e também cumprindo as pressões, as exigências dos prazos, cumprindo ali hoje também um pouco o aumento da demanda e poder ofertar um trabalho ainda de qualidade. Esse hoje é nosso maior desafio, mas eu acho que o desafio sempre é nesse sentido. Perfeito. Perfeito. Eu quero fazer umas perguntas que levem um pouco para esse lado, porque eu sei que você tem um braço educacional muito forte. E aí talvez também seja interessante a gente falar um pouquinho sobre esse psicólogo recém-formado, início de carreira, que quer ser perito, que quer ser assistente técnico, né? Porque ele não sabe nem qual é a diferença de um de outro. E que as infinitas oportunidades que ele tem e que ele nem sabe trabalhando como assistente técnico. Como que você orienta, direciona essas pessoas que querem entrar na área da psicologia jurídica como profissionais aí, psicólogos que estão aí te ouvindo? Legal. Vamos lá, até respondendo um pouquinho da outra, né? Para dizer assim, é um trabalho que exige muito de nós, a cada caso. É um trabalho que vai ali demandar desse profissional essa exigência. Ele precisa estar preparado para corresponder ou se preparar cada vez mais. Mas para os que estão começando, para os psicólogos, ou para os que estão ampliando, ou até para os que já atuam nessa área, né? E agregar uma visão assim, diferente, é sempre bom. A minha mensagem, eu diria que, primeiro, obviamente, essa é uma área, assim, ela é fascinante. É uma área que, apesar de exigir muito, ela é uma área fascinante, porque ela é uma área também muito intrigante da psicologia, e o fascínio dela é que ela continua sendo algo também da psicologia para se aplicar àquele contexto. Uhum. Né? Então, eu acho que para o profissional que tem essa inclinação, né, porque como eu disse, não é fácil, não é simples e vai exigir muito de você, e não é ser perito só uma vez, vai exigir que você continue também e sobreviva na carreira. Então, Perfeito. vai te exigir que você desenvolva essas competências. Porém, por outro lado, para quem tem essa inclinação, esse desejo, ela acaba sendo também uma ótima área para se trabalhar, né? Até mesmo porque o mercado está em plena expansão, em franca expansão. Então, a quantidade de demandas ela é muito alta e ainda há muito pouco profissional, embora está crescendo cada vez mais, mas ainda é um número pequeno de profissionais frente à demanda, né, o número de volume de processos judiciais que existem. Então acaba sendo uma área muito boa para o profissional trabalhar
ele em pouco tempo já consegue se colocar nessa área. É uma área que vai exigir um pouco desse profissional, mas por outro lado traz também retornos, vai trazer também para esse profissional um reconhecimento, esse desafio, né, também ali de superar, de resolver um caso, de participar em um caso, que sempre os casos vão ser complexos, importantes, né? Então ela vai trazer um pouco essas possibilidades de crescimento para esse profissional, né? Talvez de um modo que ele possa não encontrar em outras áreas, ou independente disso, né? É uma área ali muito vantajosa para o profissional, eu vejo assim. Porém, ele precisa, né, estar disposto a desenvolver determinadas competências e habilidades que pode ser que ele ainda não tenha, e como você colocou, o trabalho na área de educação, também são competências plenamente possíveis de serem desenvolvidas, porém aqui, né, o meu recado é que ela depende da prática, né? Não é algo que simplesmente a teoria por si só vai fazer com que você se torne um bom profissional. É uma área que você precisa unir a teoria com a prática supervisionada, para você ter experiência. É uma área que vai envolver muita responsabilidade, então em cada caso você poder ter esse cuidado. Isso vai fazer com que esse profissional cresça. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho aí para te fazer uma pergunta, que é até uma pergunta que eu me fazia quando eu estava na graduação e que eu vejo que alguns amigos ainda fazem, né? Um certo tipo de sensacionalismo com a psicologia forense. Porque quando a gente ouve forense, né? Nossa, é tipo CSI, Mindhunter, Criminal Minds, né? Aquela questão do perito que na cena do crime, que tira foto e que faz anotações. E é muito legal porque a galera fica muito vibrada com isso, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu fiquei um pouco pensando que… Bom, é melhor você responder, porque como que é? Pra galera que tá te ouvindo, que é estudante, que pensa que é isso. Pode até ser que eu não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, mas eu vou responder. Obviamente, primeiro a gente tem que ver esse efeito como um fenômeno que chama, e que tem um nome, que chama efeito CSI, né? Ou seja, o interesse, justamente por conta desses seriados, desses filmes, ele começa a aumentar sobre a psicologia forense. E obviamente que em alguns seriados até, embora tenha ali aquela, né, a licença poética ali, alguns até têm alguma consultoria, traduzem um pouco parte de como é o trabalho, sim, relatam um pouco do dia a dia, né? Mas também, por outro lado, eu vejo que muitas pessoas, principalmente as gerações mais novas agora, também não têm o conhecimento e criam uma romantização de algo que é completamente diferente o trabalho que vai ser feito. Embora nós usamos alguns conhecimentos da psicologia, mas ela acaba não tendo a dimensão de onde isso é aplicado, como que é o sistema judiciário brasileiro, como que se dá a perícia, assistência técnica, né? Muitas vezes ela não consegue nem saber aonde aquilo acaba acontecendo. E hoje nós temos as principais áreas de trabalho, basicamente com perícias e assistências técnicas, né? Então ele precisa saber identificar. Então eu acho que existe esse fenômeno, e muitas vezes esse fenômeno pode também contribuir para que a pessoa fique longe daquilo que é a realidade do trabalho e não busque informações. Mas eu também acho, por outro lado, válido o aprendizado, o interesse que isso desperta e faz com que as pessoas vão buscar essa capacitação, essa ampliação. E hoje em dia, obviamente, eu vejo também de uma forma positiva. Eu vejo como cada vez mais esses espaços de atuação do psicólogo, eles vão crescer cada vez mais a necessidade, a atuação do psicólogo dentro da área forense. E eu vejo a psicologia, eu vejo assim como tudo na psicologia. Eu vejo que cada vez mais o psicólogo vai ter espaço em todas as áreas do conhecimento humano, de saúde mental, para trabalhar ali. E eu vejo o psicólogo no futuro trabalhando como um consultor, mais ou menos como a gente faz. Eu acho que o psicólogo vai ser chamado para dar o conhecimento dele sobre algum tema de saúde mental para ser aplicado em alguma área, seja jurídica, seja
empresarial, seja de saúde, né? Nós trabalhamos também com consultorias nessa área, seja dentro da empresa, e hoje em dia dentro da empresa nós também fazemos esse trabalho, que é o trabalho ali de manejo de conflitos, de situações indesejadas, de situações judiciais até para prevenir. Hoje também agora com as novas regulamentações que vão implicar ali Da NR1, né? de saúde mental, né? Isso vai ali explodir o número de processos judiciais, inclusive que vão ter na justiça, que vão precisar ainda mais, não do R1, mas do perito e o assistente técnico, né? Então, assim, a minha visão é que a psicologia é uma ciência do futuro, embora muita gente fala que ela vai acabar, eu não vejo como ela acabar, e a minha visão é que cada vez mais o psicólogo vai ser chamado como um consultor e que o conhecimento dele vai valer muito. Só um parênteses aqui, né? Fica à vontade, fica à vontade. Não quero me alongar muito, mas eu acredito isso, né? Porque justamente quando nós verificamos um pouco alguns gráficos, né, de onde está o dinheiro também, nós verificamos que muitas vezes o investimento ele é feito em consultores, né? Ou seja, aqueles que detêm determinados conhecimentos, que vão prestar consultorias, né, para que aquele conhecimento ele acaba tendo um valor muito grande. E o psicólogo ele é alguém que faz parte de ser um consultor e que já é uma realidade. Nós estamos vendo muitos psicólogos muito bem profissionalmente, que usam o seu conhecimento como um consultor, ou seja, eles são chamados para dar consultorias sobre temas, como eu, por exemplo, no jurídico, ou na empresa, ou na saúde mental, e que essa consultoria ela tem um valor agregado muito grande. Então, voltando aqui para o meu tema, eu acho que a vantagem da área forense na psicologia, eu vejo isso, né? Por isso que eu me interessei tanto, além ali de tudo que eu trouxe, é justamente um pouco como existe esse valor agregado, né, no conhecimento que você vai oferecer ali para a situação judicial. Tá. E eu queria abrir um espaço, se você quiser falar disso um pouquinho, pensando na parte prática de como as pessoas conseguem acessar esse conhecimento através de você, né? Você tem uma consultoria de psicologia jurídica, você tem um produto para recém-formado, para perito. Fala um pouco disso, assim, como que as pessoas conseguem acessar esse universo tão vasto de conhecimento de maneira prática, assim, porque elas pegam isso que você ensina e aí elas conseguem startar essa nova frente, essa ramificação na carreira dela, assim, né? Até pro advogado também. Me fala um pouco de como que tá essa parte, assim. Legal. Até é a parte que abre até um merchan. Você é super objetivo e rápido. Para me encontrar é super fácil, né? Precisar dos serviços o advogado que precisa dos serviços de consultoria, basta ele entrar em contato, né? Tem todos os canais, são abertos de comunicação e rapidamente nós já agendamos uma reunião, vemos o caso dele e passamos uma proposta. Então é assim que nós trabalhamos, né? Nós recebemos ali diariamente o contato e passamos propostas, né? Vamos recebendo esses contatos pelos nossos canais ali, Instagram, WhatsApp. Perfeito. Na parte educacional, que é justamente a parte da empresa que eu tenho para esse tipo de serviço, né? O meu serviço, eu tenho uma capacitação que ela é exclusiva para psicólogos, né? Recém-formados, psicólogos já mais experientes. Ela é feita para psicólogo que queira atuar nessa área. Então é um treinamento que eu tenho que ele chama Perito 10X. Ele é um combo onde o profissional ele vai receber 2 cursos online, que são um curso de perito, psicólogo judicial e o curso de assistente técnico, onde lá eu ensino a minha metodologia desse trabalho, e ele vai ter também uma mentoria coletiva, ou seja, ele vai ter tudo que ele precisa nesse combo, e o objetivo desse trabalho, desse curso, é que ele se prepare e assim como ele vai conseguindo começar do primeiro, do segundo, e aí ele também vai tendo os seus casos. Para advogados, os nossos cursos já são um pouco diferentes, né?
Os nossos cursos são ali na capacitação do advogado no uso da psicologia forense como um recurso profissional. Então, para os advogados eu ensino a fazer quesitos, eu ensino a ele poder utilizar de algumas técnicas nas defesas que ele vai poder fazer quando ele não tem o assistente, né? Então eu dou capacitação de psicologia forense para os advogados nesse sentido e para os psicólogos que querem trabalhar nessa área. Tá. Então, para conseguir esse acesso é através do canal de comunicação, que é o Instagram, ou tem um outro… Nosso acesso, nós estamos no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, né, que já no Instagram recebe ali, e aí vai ter toda a equipe de atendimento, né, eu vou estar ali também por trás, recebendo os contatos, gerenciando o atendimento, né, a gente procura, temos o site também, então a gente procura ampliar cada vez mais os canais. Acho que você vai deixar aqui também pro pessoal. Maravilha, vou deixar no final, vou deixar pra galera saber aí como que vai conseguir o acesso a esse trabalho incrível. Felipe, eu queria deixar você à vontade para você falar de algum tema que tenha ficado fora do nosso papo, algo que você queira complementar em relação ao trabalho do assistente técnico, alguma informação importante, seja para advogado, para psicólogo ou para a comunidade de uma maneira geral. Fica à vontade para você trazer pontos que não ficaram claros aqui ou algum complemento que você queira fazer da importância do trabalho do assistente técnico. Legal, Gustavo. Bom, eu queria deixar aí para sua audiência também que, além do contato, quem assistiu aqui e se quiser encaminhar alguma pergunta através de você, né, eu vou estar à disposição, justamente porque eu entendo que para alguns pode ser um tema novo, ou até para outros um tema que ainda quer se aprofundar, quer dominar, ou pessoas que já gostam do tema, enfim. Bom, da minha parte, eu acho que não faltou a gente falar nada dentro daquilo que foi aqui perguntado. Até gostaria de saber a opinião de quem assistiu aí. Queria que vocês deixassem um comentário, o que vocês acharam. E também até pra gente poder saber se isso foi ali a contento do que todos estavam esperando. Mas como mensagem, eu queria deixar algo, não que faltou do nosso tema, mas eu queria fazer uma ressalva, né? Como nós falamos ali da área da psicologia forense, né, uma ressalva pros psicólogos, pros advogados, no sentido de que o nosso trabalho dentro dessa área específica, ele tem a ver com questões que são da psicologia, né? Ou seja, questões de importância de saúde mental no sentido de um psicodiagnóstico. Então, veja, o psicólogo, sobre questões de psicodiagnóstico, ele é um profissional que pode identificar, né? O que é um psicodiagnóstico? Doenças psicológicas, psicopatologias, de transtornos de personalidade, do comportamento, de conduta. Ele é um profissional que ele pode tanto oferecer diagnósticos dessa natureza, quanto explicar. Também ele vai ter ali um papel dentro da sua atuação, que é de trazer para o judiciário um olhar um pouco mais humano sobre a condição humana, né? Então o que eu queria dizer é que para nós, enquanto profissional de saúde mental, mesmo nós que lidamos com questões de pessoas que estão envolvidas em situações com a justiça, em situações criminais, ou de qualquer ordem, nós não julgamos, porque quem julga essas pessoas, inclusive, é o sistema de justiça, e nós vamos ter um olhar para essas pessoas, um olhar um pouco mais humanizado, né? Pelo menos a psicologia, ela está lá para buscar esse olhar, né? Um olhar humanizado, um olhar que vai compreender as questões ali, vamos supor, psicopatológicas envolvidas daquela pessoa. Então eu acredito que mesmo nesse ambiente, ela ainda traz o seu viés de saúde mental, né? A preocupação, sobretudo, ela é humana ali com as pessoas, e esse é o papel que eu acho que nós psicólogos temos na justiça e em qualquer outra área do convívio humano. Perfeito, perfeito. Pra gente ir mais pra parte final, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, seja de conscientização, seja de
uma mensagem de direcionamento. E aí você fique à vontade para, se você quiser olhar para sua câmera e fazer essa mensagem, é importante que as pessoas saibam, né? Que a gente falou aqui do ponto de vista muito técnico, sobre o trabalho, sobre o que o assistente técnico faz. Então, fica à vontade para você deixar suas considerações finais. Tá com você aí, fica à vontade, tá bom? Legal. Bom, além de agradecer aqui novamente, né, o convite e parabenizar seu trabalho, que eu gosto muito dessa abordagem que você tem da saúde mental e que você está apresentando cada vez mais, né, uma abordagem moderna, científica e que tem essa preocupação em trazer, né, temas relevantes, né, da saúde mental para as pessoas, e eu espero que as pessoas tenham tido paciência de ouvir até aqui, né? Mas a mensagem que eu queria deixar, ela é mais num tom, então, profissional, né? Pra gente sair um pouco do que a gente falou, eu queria deixar uma mensagem assim, ou pro profissional psicólogo, ou advogado, ou qualquer outro profissional em si, né, dentro aí dessa área, o que eu tô trazendo aqui também é algo que nós olhamos como uma perspectiva da construção de uma carreira, né? Então eu acho que isso é muito importante colocar. Muitas vezes, eu até trabalhando com os alunos, eu vejo que eles têm uma perspectiva um pouco errada, né? E expectativas muitas vezes erradas ali sobre o que ele precisa para sobreviver no mercado, né? Porque, por exemplo, o papo aqui comigo e com os alunos também do que eu passo, do que eu vivo, é também sobreviver no mercado. E é muito difícil sobreviver no mercado de forma ali autônoma ou como empresário. Então o que eu queria dizer é que as pessoas têm que ter uma noção, né, muitas vezes do que vai ser preciso para a construção de uma carreira. E o que eu tô colocando aqui é que mesmo quando a gente explica, não deixa de ser mais fácil. E o que vai ser necessário, eu acredito que é justamente ali um pouco a persistência, a construção no dia a dia, a resiliência, né? Então eu acho que todo profissional, ele passa ali por momentos na carreira onde ele está buscando um outro tipo de resultado. Eu sei que o dinheiro é importante, eu sei que muitas vezes quando a gente está ali no mercado de trabalho, a gente está olhando só para receber, mas também nós temos que ter um olhar que você está construindo a carreira. Então eu tive sempre essa preocupação em fazer um bom trabalho, em buscar ali muitas vezes oferecer mais do que eu estava recebendo, para justamente ir construindo uma posição, uma carreira, um posicionamento dentro do mercado. E hoje, depois desse tempo todo, eu percebo que essas coisas valem muito mais, né? E se eu pudesse, eu investiria até muito mais do que eu investi, justamente nessa construção, na resiliência, na persistência ali, para você conseguir cada vez mais ter uma posição no mercado. Isso vai ter um impacto ali na sua carreira e um impacto ali no seu posicionamento dentro do mercado. Então eu vejo que hoje muitos profissionais não têm um pouco essa dimensão e eles querem tudo de modo imediato, né? E sem passar por processos ali, obviamente, né? Ele não vai conseguir construir, você que é um atleta e você sabe, ele não vai construir a musculatura, né? E eu vejo que é assim como um atleta faz, ele tem que treinar todo dia, faça chuva ou faça sol, e na nossa área não é diferente. Isso aqui é fruto de muito esforço, dedicação, né? Perfeito. Muito bom o papo, eu gostei muito e fico muito feliz por você ter sido aqui o primeiro, né, um dos primeiros, né, o primeiro e segundo episódio foram gravados com pessoas que eu tenho um apreço muito grande, eu queria muito que vocês estivessem aqui, sei que sua agenda é corrida, então eu te agradeço por você ter comparecido e te faço um convite para voltar outras vezes, para falar de outros temas, para trazer assuntos de uma outra perspectiva, num outro momento que realmente eu gosto muito do seu trabalho, daquilo que você faz, muito do que está acontecendo na minha carreira é fruto do que eu aprendo com você. E eu sou um fã declarado do seu trabalho. Muito obrigado mesmo.
Você gostou do papo? Imagina, eu que agradeço, uma honra, adorei, gostei daqui, parabéns pela iniciativa. E para mim, sempre que eu tiver a oportunidade de falar do meu trabalho, da psicologia forense, é sempre muito benéfico. E então, quando me chamar, eu voltarei aqui Pode ter certeza sempre que chamado. Que você vai voltar. Então vamos lá pra gente fazer o encerramento, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui no segundo episódio do Mindcast. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que porventura vai se beneficiar. Se tem alguém aí na sua família precisando de um assistente técnico, o Dr. Felipe é expert na matéria. E você que quer saber muito sobre saúde mental, hábitos saudáveis, continue seguindo o Mindcast, é importante, porque quando você segue o YouTube, entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Quero agradecer também à Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino, que foi a patrocinadora desse episódio. Então, se você busca saúde mental, autoconhecimento, terapia baseada em ciência, saiba que a Clínica de Psicologia é o lugar certo para você. Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu, tamo junto. Valeu, galera!